Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde. Eu vou mostrar hoje um pouco para vocês aqui sobre gestão de contratos. Hoje aqui na Blueise a gente tem um novo módulo de gestão de contratos, versão 2. Ele é destinado para controlar esses contratos, controlar as medições que vão ser feitas dentro dela e controlar os pagamentos. Então ele envolve toda a parte, desde a parte de confecção de um contrato, salvar esse contrato dentro do sistema e também medi-lo. Aqui a gente está numa tela inicial, essa tela inicial ela mostra para a gente algumas informações importantes para o usuário do sistema, tá? Foi apresentado em outros vídeos também sobre isso aqui. E o que eu vou mostrar hoje aqui é a gestão de contratos em si. Então, abrindo a gestão de contratos, o primeiro passo que a gente acaba trabalhando e fazendo aqui é a construção de um contrato novo. Lembrando que esse contrato ele pode ter vindo de outro módulo nosso, que é o módulo de compras. Então, no final que você faz uma compra de um contrato, ele pode vir para cá direto, já preenchido muita informação. Aqui nesse exemplo eu estou colocando um contrato novo que vai ser iniciado. Então aqui eu vou colocar, né, se ele é um contrato novo ou ele é um aditivo de um contrato. Eu vou marcar um código de um contrato, é um código que eu vou começar a conhecer aquele contrato por esse código. Muitas vezes isso aqui facilita para que a gente já tenha uma forma mais fácil de se comunicar sobre um contrato em específico. Então, para o nosso teste aqui, eu vou colocar um contrato de T100. E a descrição eu vou colocar contrato de serviço de aluguel. Legal. Opa. A partir daqui, então, eu vou selecionar uma empresa de demonstração nossa aqui dentro e o estabelecimento dela. Aqui, gente, vocês podem ter toda a parte de cadastral de empresa, item, centro de custo dentro do próprio sistema. Mas, por hora, eu vou me focar mais aqui no cadastro em si do contrato. Entrando nessa parte, então, do contrato, o que a gente tem? A gente pode selecionar o fornecedor desse nosso contrato. Aqui tem alguns fornecedores fictícios que a gente acaba cadastrando para a gente utilizar nas nossas demonstrações. Então, eu vou cadastrar um contrato aqui, por exemplo, utilizando a Monditech como um fornecedor. Vou colocar um período do contrato, vou colocar que é do dia 1 de janeiro até 1 de janeiro de 2025. Não, vou colocar dia 31 de 12 de 2024, o ano de 2024. Aqui eu vou colocar um objeto do contrato, objeto teste, e uma observação, contrato de aluguel da sala 55. Então aqui eu estou registrando um contrato. Vou selecionar agora aqui a data de parcela, vou pagar todo dia 10, condição de pagamento, vou colocar aqui que eu pago, e o pagamento é feito à vista, mas muitos contratos a gente paga às vezes depois da nota emitida, 30 dias, 60, então depende muito do teu tipo de contrato. Nesse caso, eu vou colocar à vista. Aqui seria referente aos pagamentos de cada medição. Gestor do contrato, vou colocar aqui o Edgar como um gestor desse contrato. A partir daqui, o próximo passo é selecionar o item do contrato. Selecionando o item, eu vou ter uma linha no contrato. É como se um contrato ele pode ter vários itens de medições a serem medidos. Nesse nosso exemplo, eu vou estar colocando agora aqui uma medição de aluguel. Mas eu vou dar outros exemplos durante a minha explicação. Legal? Vamos lá então, vou colocar agora o item do contrato. Então eu posso selecionar aqui contrato com medição, ou seja, eu estou cadastrando um contrato que vai ter medições a serem medidas. Tá? Eu vou colocar o item. Ele pode ser um item de unidade, ou seja, uma quantidade, e um item de valor, que é o que está selecionando aqui agora nesse nosso exemplo. Então, para o item de valor, eu vou colocar aqui nesse exemplo nosso, que é um aluguel. Vou selecionar o item, vou colocar aqui uma quantidade de meses, 12 meses, o valor do aluguel de R$ 1.800, por exemplo. Data limite, caso eu queira utilizar, a partir daquele momento não posso mais emitir uma medição, eu poderia marcar aqui, não é o meu cenário, eu vou colocar um centro de custo. Eu vou colocar o nosso centro de custo de administração,
nesse exemplo. É isso, para esse contrato de aluguel. Eu vou colocar aqui um exemplo com um contrato que não fosse de aluguel, um item como ele seria preenchido, por exemplo. Então aqui eu adicionei o item, mas eu vou fazer um novo item agora, relacionado a um tipo diferente de contrato, para você ter uma ideia de como que ele poderia ser feito. Então, clicando aqui no mais, eu vou adicionar uma nova linha deste item de contrato, e vou poder colocar, vou selecionar que é um contrato por quantidade. A partir daqui, ele aparece novos campos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, que estou fazendo um contrato de papel A4. Por exemplo, uma quantidade de papel que eu vou estar comprando, nesse exemplo. Ou poderia fazer um serviço, a quantidade de metros quadrados que eu estou atuando, um percentual da obra concluída e assim por diante. Então, por exemplo, nesse quesito aqui de papel, coloquei que é um papel, vou colocar aqui uma quantidade, na quantidade de resmas, né? Que é uma unidade que está colocada ali, vou colocar 100 resmas, no valor de R$20 cada uma. A partir daqui eu vou também colocar um centro de custo, então eu vou colocar aqui nosso centro de custo de compras, e a quantidade mínima, máxima ou limite, ela significa o seguinte: quanto ao mínimo que eu posso comprar R$20 deste meu fornecedor. Por exemplo, eu poderia comprar um mínimo de 10 resmas no valor de R$20, ou um mínimo de 25 resmas, ou também uma quantidade máxima, acordado em contrato, assim como uma data limite para essa linha, este item específico. Quanto tempo ele poderia ficar vigente aqui no nosso sistema para poder ser comprado já com o valor acordado. Legal? Para esse nosso exemplo, eu vou continuar somente com o primeiro item. Então, a gente agora preencheu os dados do contrato e a gente vai colocar algumas configurações nele. Então, aqui eu vou colocar qual que é o índice de reajuste do contrato, se tem algum. Normalmente vai ter algum desses aqui. Eu vou colocar aqui o controle, se eu quero exigir aprovação em todas as parcelas, ou seja, se cada parcela, cada medição, alguém vai ter que autorizar ou não. Para um contrato de aluguel, às vezes, a gente não coloca. Por quê? Porque o contrato de aluguel é um contrato que normalmente vai ser pago porque você está usando aquele local. Então, seria uma burocracia estar colocando essa aprovação a mais. Cada medição vai ficar registrada no contrato. Então, você tem essa segurança do que está sendo cobrado e o valor que está sendo cobrado de cada um deles. Contudo, para esse exemplo, eu vou deixar aqui marcado que é o mais comum ter uma aprovação de um contrato, de uma medição e tudo mais. Quando eu vou travar o valor da parcela, seria o quê? Eu não permitir que aquele valor do contrato seja alterado, ou seja, eu tenho uma parcela fixa para aquela medição, que também é algo que pode mudar de acordo com o tipo do contrato. Travar quando o saldo for atingido, ou seja, deu as 12 parcelas, alterou o valor, passou aquele valor do saldo do contrato, ele não deixa mais fazer medições, então é um controle super legal para não ter pagamento a mais do que foi acordado. Isso quando a gente tem muitos contratos aí totalmente essencial. Se ele vai permitir um aditivo ou não, se ele exige uma validação pelo fornecedor. O que é isso aqui? É como se você quisesse que o teu fornecedor, no caso nosso exemplo a Monditech, ela desse um ok sobre aquela previsão, aquela medição que está sendo feita. Então eu estou fazendo uma medição de um pagamento e eu estou exigindo que o meu fornecedor dê um ok. Ó, tá tudo certo, o que foi medido, o que foi acordado nesse mês é isso mesmo. Ou seja, ele vai dar um ok, você vai pagar aquilo que foi acordado com ele também. Nisso aqui também a gente faz com que seja possível o próprio fornecedor entrar em contato e ele disparar o início de um pagamento. Quando isso acontece, a gente tem aquele contrato, aquele fornecedor pagando, iniciando aquele pagamento e alguém interno nossa empresa valida se aquele pagamento está certo ou não. Por fim, eu coloco alertas de vencimento, de controle do contrato e da parcela, ou seja, o contrato está vencendo, ele vai me alertar 30, 40 dias antes para me dizer que eu tenho que fazer alguma ação naquele contrato. E o da parcela é a mesma coisa, está chegando o dia de pagamento daquela parcela, lembre de fazer aquela medição, ele também me ajuda lembrando. Por fim, posso colocar anexos, e esse anexo vai para controle aqui dentro, interno do nosso GED, né? Então, basicamente, o que ele vai fazer? Eu vou colocar um anexo do contrato assinado, um anexo de alguma cláusula ou de alguma tabela, alguma imagem que vai ser importante eu manter aqui dentro. Estando tudo pronto, vou clicar aqui em enviar.
Quando eu clico em enviar, esse contrato ele vai ser enviado para uma aprovação. Vou aqui na etapa de aprovação, pendentes, ele vai aparecer todas as minhas aprovações, mas olha aqui, tem a aprovação de uma confecção de um contrato que eu acabei de pedir. Então essa aqui é a visão do meu aprovador, é o gestor do contrato, ele vai estar autorizando um contrato então, de R$ 21.600, quem foi o solicitante, qual que é a aprovação, de qual confecção, eu posso clicar aqui, visualizar dados sobre ela, tá? Então vai mostrar para mim aqui outras informações sobre o contrato que eu acabei de preencher, e também o rateio, o valor individual de cada item. Nesse nosso exemplo, eu vou estar aprovando. Se quiser saber mais sobre a parte de aprovação, também tem vídeos específicos sobre esse módulo aqui, tá? Aprovei, esse contrato ele tem fim, ou seja, ele vai ter um cadastro. Nosso contrato era o contrato número T100. Deixa eu procurar ele aqui. Então, após o contrato aprovado, a gente tem uma visão aqui dos contratos em si. Então, eu vou procurar aqui o meu contrato, é o T100. Quando o contrato foi aprovado, então eu tenho aqui a visão dele como aprovado dentro da minha tela de gestão de contratos. O contrato que eu fiz agora é o T100, ele já apareceu aqui como ativo, aprovado, tem um saldo de 21.600 e não foi medido nada. Agora a gente vai iniciar uma medição de contratos. Para iniciar uma medição de contratos, depois de ver aquela parcela, vou ter que fazer aquele pagamento, então o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui em criar nova solicitação, vou selecionar a empresa, aqui posso ter N, empresas, fornecedor, qual fornecedor que tem um contrato, que são todos os contratos ativos que eu tenho aqui, ele vai mostrar para mim, é um contrato com a Munditec, vou colocar aqui o contrato em si, o contrato T100, que eu acabei de fazer, e a partir daqui agora, então eu vou colocar o período desse contrato. Então eu vou colocar aqui, dessa medição, me perdoe. Então aqui vai ter que colocar o período da medição. No período da medição eu vou colocar aqui, eu vou fazer o dia 1 de janeiro até o dia 31 de janeiro. A emissão dessa nota foi de hoje, dia 29/1. O vencimento dela é para o dia 10. Então eu vou colocar aqui dia 10/2 e o número da minha nota fiscal. Vou colocar um número qualquer aqui. Legal? A partir daqui, então, ele vai trazer os itens da medição. Lembra que eu poderia ter N itens? Aqui ele vai poder trazer todos os itens que podem ser medidos nesse contrato. Nesse exemplo, é um serviço de aluguel, né? Uma taxa de aluguel. E já trouxe o valor fixado, que é o valor que eu gostaria de colocar. E eu deixei ele fixado. Se eu deixasse ele para ser alterado, eu poderia alterar aqui o valor em si. Posso acrescentar algum desconto, caso exista, por algum motivo, às vezes alguma manutenção, algum acordo que foi feito, e vou colocar medição de janeiro sobre o aluguel. A partir daqui eu vou enviar essa medição. Rapidamente, em poucas informações eu já iniciei um pagamento. Então, pessoal, muito obrigado pelo teu tempo, pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho mais aqui sobre contratos e medições de contrato. Qualquer novidade, siga nosso canal e fico à disposição aí para uma apresentação. Até mais!